Vamos falar uma palavra hoje muito abençoada. Você já pode abrir aí a sua Bíblia em primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. O título está assim: a unidade orgânica da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àqueles que menos tinham, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, o que acontece? Todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, o que acontece? Com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o quê? Corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Diga glória a Deus. Essa igreja de Corinto, ela tinha um problema com ela. E por isso o apóstolo Paulo escreveu orientando
afrontando aquela igreja, porque parecia que existia uma divisão. Agora você imagina, um corpo não pode um pé ir para um lado, o braço para o outro. Não, tem que andar tudo juntinho. Amém, igreja? E eles não estavam andando juntos. Então um corpo não pode ser dividido. Ele tem que estar junto. Porque Satanás trabalha na divisão. Deus trabalha na multiplicação. Satanás na divisão. Ele quer dividir o reino. Ele quer colocar divisão para poder enfraquecer. É assim que ele trabalha. Jesus disse: um reino dividido não subsiste. Amém? Está querendo pregar já, né? Querendo pregar. Jesus disse: o reino dividido não subsiste. Não tem como. Enfraquece. E por esses dias, porque assim, a gente aprende de toda forma. A gente aprende na dor, a gente aprende na vitória, a gente aprende na perda. Amém, igreja? E essa palavra, eu já preguei essa palavra, mas eu nunca, assim, Deus me mostrou tão real. Como eu falei para vocês, tem alguns dias, o meu dedinho pequenininho, é o medinho que chama? É o medinho? O menorzinho, eu dei uma pancada nesse dedo, mas foi uma pancada tão grande que ele ficou todo preto, inchou e eu não conseguia pisar. Se eu andasse, ele ficava balangando, ficou pendurado. E o dedo pendurado e doendo, eu botei gelo, fiz de tudo. E na minha cabeça, igreja, você acredita, eu sentindo dor, Jesus podia assim dizer assim: Alessandro, você quase arrancou o dedo fora, eu vou te curar, vou botar ele no lugar agora. Não, Jesus não botou ele no lugar naquela hora. Eu continuei sentindo dor. Mas o Espírito Santo disse assim: lembra daquela passagem? Que nós somos corpo de Cristo? Agora você vai entender melhor. E não é que esse dedinho tão pequenininho, eu senti dor do outro pé, o outro pé começou a sentir dor. Você acredita? Você acredita? O outro pé, que não tinha nada a ver, começou a doer. Minha canela, é canela que chama mesmo? É canela? A minha canela, que não tinha nada a ver, começou a dar choque, começou a fisgar. Aí a sola do pé, que não tinha nada a ver com o dedinho, aparentemente, começou a doer. Povo de Deus, até o equilíbrio do corpo foi afetado por causa desse dedinho aqui. E eu fiquei pensando, rapaz, a Bíblia diz assim, verso 22, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E no verso 26, diz assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: o que acontece? A partir do momento que você aceitou a Cristo, se arrependeu, se voltou para Ele, passou a viver a palavra, você se torna corpo de quê? Corpo de Cristo. Amém? Espiritualmente, o corpo de Cristo, ele se manifesta na igreja. Diga amém. Um detalhe: a Bíblia fala em Colossenses
que quem é o cabeça desse corpo é Cristo. Então o cabeça é Cristo. E nós somos corpo. Diga amém. Aí, quando tem alguém sofrendo nesse corpo, de alguma forma a gente vai sentir. Às vezes a gente está se sentindo mal e a gente não sabe o que é. Pega um sorrisal, pega um para você que está mal, né? Você já tomou para você que está mal? Que é para você que está mal, né? Para você que está mal, né? Aí você toma o para você que está mal, você está com dor de cabeça, você toma um remédio. Mas você já parou para pensar que alguém no corpo de Cristo está passando por luta, está passando uma guerra? Porque assim, a gente não pode imaginar que nós não precisamos um do outro. A gente, pela Bíblia, a gente precisa um do outro. Eu estou aqui há quantos anos? Aqui em Paz. A gente voltou, né? Passou 11 meses. Deixaram a gente passar 11 meses. E depois a gente voltou 8 anos, né? Eu notei assim, que tinha algumas pessoas que diziam assim: eu não quero compromisso com a igreja. As pessoas falavam para mim assim: não quero compromisso com a igreja, não. Não quero vínculo. A pessoa chegava para mim e dizia assim: não quero vínculo com a igreja. Vínculo com a igreja quer não. Quer dizer, aquela pessoa, ela não quer nada que ligue ela à igreja. Se alguém perguntar, você é da... Eu não, está amarrado, eu não. Ela não quer que ninguém saiba que ela é da igreja. Ela não quer nada da igreja. Ela vem na igreja, mas ela está na igreja, mas não está. Eu notei que algumas pessoas, elas falavam dessa forma: eu estou ali, mas não sou dali. Isso é ruim para o corpo. Já pensou se o seu pé dissesse assim: eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou aqui pendurado na tua canela, mas eu não sou de você. Entenda bem, igreja. O corpo de Cristo, ele tem que se manifestar. E às vezes a pessoa perde a oportunidade. Sabe por quê? Um serviço. Você sabe qual é o serviço mais bem pago do mundo? É o serviço da obra. O serviço que você faz para a obra de Deus é o serviço mais bem pago do mundo. Pode crer. Porque às vezes você faz algum serviço, você presta algum serviço, e assim, não estou falando só do físico não. Por quê? Você notou que o apóstolo Paulo falou assim: olha, Deus deu a cada um alguma coisa. Deus deu apóstolos, Deus deu profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, dons de socorrer, governos, variedades de línguas. Você está no corpo, você tem uma função. Todo órgão tem uma função. Você já viu algum órgão sem função? Você tem uma orelha. Não, ela tem que escutar. Se não escutar é porque está com problema. Você tem um nariz, ele tem que funcionar. É ou não é? Já viu quando o nariz entope? Que trem mais esquisito? É ruim, né? E quando a gente não enxerga? Uai, credo aí. Tem que enxergar. Então cada órgão nosso tem uma função. O corpo de Cristo também. Jesus é o cabeça, mas nós somos o corpo. Você pode ser o pé de Cristo, porque através de você Jesus chega em algum lugar. Através de você Jesus consegue chegar em alguém. Você sabia que às vezes você chega num lugar e Jesus chega lá? Amém? Então você pode ser o pé, você pode ser a mão de Cristo. Que isso, pastor? Você pode ser a mão de
Cristo para resgatar alguém, para dar a mão e dizer assim: levanta, para dar a mão e dizer assim: ergue-te. Jesus usa as pessoas na igreja, cada um tem uma função. Amém? Pastor, mas se eu for só um dedo mindinhozinho? A Bíblia diz que os que parecem menos dignos no corpo, esses damos mais honra. E diz assim: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Cada pessoa na igreja, cada uma delas tem uma função. Pastor, mas eu não sei qual é a minha. Eu digo a você que flui naturalmente, porque a mão sabe o que tem que fazer. O Guilherme, ele não sabia que tinha mão. Aí, um belo dia, ele descobriu que tinha mão. Ele ficou assim, olhando para a mão assim. Ele descobriu. Depois ele descobre que tem pé. Flui naturalmente. Povo de Deus, você entrou na igreja. Você se voltou para Deus, você faz parte do corpo de Cristo. Preste atenção, que você vai descobrir a sua função. Você vai descobrir a sua função. Aqui fala de socorro, aqui para você entender melhor essas funções, você vai para Romanos. Volta aí. Romanos 12, verso 3. Acharam? O 12 aparecendo de novo aí, né? Romanos 12, verso 3. Olha só o que ele vai falar aqui. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que lhe convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Agora olha só, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Agora, olha só. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado, se profecia, seja segundo a proporção de fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Diga glória a Deus. Você está entendendo que alguma coisa você tem que Deus te deu com a medida de fé. Então, se você ensina, pastor, Deus, Ele me deu, você precisa exercer. Você tem o dom de exortação, porque tem gente que é usada por Deus na exortação. Ela consegue falar com uma pessoa e dizer para aquela pessoa aonde ela está errando. E ela acerta todas. Cada um, a Bíblia diz que tem gente que tem dom de contribuir com liberalidade. Liberalidade. Deus dá condições daquela pessoa ofertar e ela faz com liberalidade. Amém, igreja? Quer dizer que ela consegue ajudar financeiramente. Cada pessoa, ela tem uma função. Entenda isso. Pastor,
eu preciso descobrir então essa função. Pode ter certeza, isso já está impregnado em você. Você já faz isso, mas você precisa fazer mais. Você precisa desenvolver. Amém, igreja? Olha, a gente não está pronto, a gente vai ficando pronto. A gente vai, como é que a gente vai melhorando? Fazendo. Amém? Amém, gente? É fazendo. Então uma pessoa, ela tem que fazer. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Quando você descobre o que você tem que fazer, qual é o seu dom que Deus te deu, a vida tem sentido. A vida tem sentido. Porque eu vou te dizer, lá na escola ensinaram a gente assim, ó: nasce, cresce, reproduz e morre. Pensa num trem chato. É ou não é? Nasce, cresce, reproduz e morre. Só isso. Quando você descobre qual é o seu dom, aí, meu irmão, você vai ver que a tua vida vai iluminar. Amém, igreja? Você, e você já notou, quando você faz alguma coisa, ou para a igreja, ou para alguém que está sofrendo, você se sente bem. Você se sente bem. As pessoas, quando você serve as pessoas, você serve a Deus. Pode ter certeza. Pastor, olha, pastor, eu sei não. Pode acreditar, você faz parte do corpo de Cristo. Alguma coisa Deus te deu para você fazer. E detalhe, quando não faz, atrofia. Você já viu quando uma coisa fica muito tempo? Tem gente que fica muito tempo, adoece, fica muito tempo ali, e ela não consegue andar mais. Não é assim? A pessoa não consegue, a pessoa atrofia, braço. Porque assim, um órgão que não funciona é porque paralisou. Você já ouviu falar em AVC? Quando a pessoa dá um AVC, às vezes paralisa um braço, paralisa uma perna, e a pessoa tem que ficar assim, arrastando a perna. A mesma forma, se você é corpo de Cristo e você não tem função nenhuma, vai paralisar a sua vida. Você vai paralisar a sua vida. É um AVC espiritual. Por quê? Porque aquela pessoa, ela tem o dom. Tem gente que tem o dom de curar, mas não visita ninguém. Tem gente que tem o dom de pregar, mas não prega. Vai atrofiar. Está amarrado, pastor. Não estou falando por mal, não. Eu estou falando para o bem. Se Deus te deu um dom e você não faz, eu não quero vínculo com nada, vai atrofiar. Sabe o que vai acontecer? Eu lembro, eu saí de uma igreja que eu me converti, e eu saí assim, sem pecado, sem nada. Saí porque o líder falava que se não desse dinheiro, não era para ir procurar outro canto, ia procurar trabalhar. Porque eu sempre fui um pastor que não sei tirar dinheiro. Eu não sei se isso é qualidade ou se é, mas eu sempre fui um pastor que tem pastor que pega a igreja, eu nunca fui assim. E aí o líder dizia que se você não arrebenta, se você não cresce financeiramente, vai procurar o que fazer. Aí eu fui. Mas quando eu saí, eu atrofiei. E eu notei que eu estava atrofiado, porque um dia eu fui na igreja, e aí disseram assim, vamos evangelizar ali. Você acredita que eu saía e eu não conseguia falar uma palavra? Eu não conseguia falar uma palavra. Eu passei 5 anos de pastor, mas eu não conseguia falar uma palavra para as pessoas. Eu entregava um folhetinho assim, entregava. Tinha um rapaz que manifestava com demônio.
Aí o rapaz entregava a folhinha assim, e eu entregando a folhinha, igual o rapaz que manifestava com o demônio. Você acredita nisso? Porque atrofiou, porque não fazia, não executava aquilo que você foi feito para fazer. Isso é muito sério. Tem muita gente atrofiada, paralisada, porque não faz mais a função que deveria fazer espiritualmente. O nosso corpo, ele foi feito para movimentar-se. Então, povo de Deus, entenda, esse corpo de Cristo, um dia, ele vai embora. Por quê? Porque em Tessalonicenses, capítulo 2, fala de uma reunião com Cristo. A Bíblia diz que nós vamos encontrar nos ares com o cabeça e vamos estar para sempre com Ele. Você está entendendo que esse corpo de Cristo, ele vai embora. Ele vai se reunir, vai unir de novo. Quando você refaz, você faz de novo. Certo? Ou não? Quando você recomeça, o ré mais começa, quer dizer que você começou de novo. Então a reunião quer dizer que você se reunirá de novo. É forte, hein? Aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2:1 diz que a nossa reunião com Cristo é que nós estaremos nos ares, entre nuvens, e vai se reunir de novo. Por que vai se reunir de novo? Porque essa união, ela acontece hoje na igreja, cabeça e o corpo de Cristo. Ela acontece na igreja. E ela vai acontecer de novo. A reunião que ele fala é justamente se encontrar de novo com o cabeça no arrebatamento. Amém, igreja? Amém. Quem entendeu? Amém. Pastor, eu estou sentindo que eu estou meio paralisado, que eu vi muita coisa, pastor. Aconteceu muita coisa, muito escândalo, muito trem, sabe, eu paralisei. Não. Se o Senhor está mandando essa palavra para a gente, é que a gente não pode paralisar. Amém, igreja? A reunião faz bem. Você acredita que eu estava com o dedo, voltando aqui o dedinho ficava balangando. Aí dava aquela dorzinha e balangando. Aí me veio uma ideia. Do lado vizinho tem um dedo. Glória a Deus por isso, né? Eu peguei um esparadrapo e eu fiz bem direitinho assim, ó. Juntei os dois assim, passei o esparadrapo. Amém? É uma pala. E eu juntei o dedo quebrado com o dedo que estava bom, assim, ó. Você acredita? O meu dedo está 95% bom. Porque eu uni o dedo bom com o dedo ruim. Porque a Bíblia diz que na comunhão, no partir do pão, quando a gente está junto com o irmão, às vezes o irmão está meio fraco, a gente junta com ele. Confessai os vossos pecados para que sejais curados. Então, quando a gente se reúne, quando a gente une, quando a gente fica próximo, quando a gente tem comunhão, a gente vai ficando melhor, a gente vai se endireitando, a gente vai colando o que está quebrado. Amém, igreja? Então, povo de Deus, se o Espírito Santo está mandando para... pastor, mas o corpo de Cristo está tão pequenininho aqui. Não importa. Importa que tem um cabeça. Não pode ser um corpo sem cabeça. Aí é a mula sem cabeça, né? Mas se tem um cabeça, glória a Deus. Então Cristo é o cabeça. Não importa o tamanho do corpo. Tem gente de todo tamanho. Tem ou não tem? Tem gente de todo tamanho.
Então, o que importa é estarmos juntos e operando a função que Deus mandou. Se você sinceramente diz assim: pastor, eu estou perdido, eu estou sem saber o que fazer. Você está que nem eu estava sem saber o que fazer. Se você sinceramente hoje, nessa oração que a gente vai fazer agora, você falar assim: sinceramente, eu estou perdido no corpo, eu estou sem função, eu estou sem... E eu não estou falando assim não de você ser obreiro, não. Tem gente que faz muito mais do que obreiro. Amém, igreja? Muito mais. Mas você vai se deixar conduzir. Você vai fazer aquilo que Deus manda. A cabeça é quem manda. Amém, igreja? O AVC, eu não sei muito não, mas o AVC, o cérebro não consegue mais dar o comando lá. E a pessoa atrofia. Então ela não consegue mais levantar o braço. O que Deus, o cabeça mandar, você faz. Opere aquilo para o que você foi chamado. Você vai ser curado, você vai se sentir bem, você vai se sentir feliz, bem-aventurado. Pode escrever. Se você começar a fazer o que o cabeça, o que Jesus Cristo pede, a sua função, você vai receber uma injeção de ânimo, de força, de dom. E quanto mais você usar, mais dom você vai ter. Quanto mais você fizer o seu propósito, mais ânimo você vai ter. Quem entendeu isso? Você compreendeu? Se você sinceramente falar assim: pastor, estou perdido, não sei o que eu faço, não sei, o Espírito Santo vai te mostrar. Glória a Deus. Quem entendeu? Aplauda Jesus.